Aline Diniz, para falar do filme que vamos debater hoje aqui no Falando de Oscar, eu queria fazer outra indicação cinematográfica aqui para a audiência do Falando de Oscar, que é um filme de 2016. Um filme de Adam McKay chamado A Grande Aposta. Recente. Filmaço. Sim, filmaço. E ele é muito bom porque ele retrata de forma sagaz todas as complicações econômicas que resultaram na crise de 2008. Ele basicamente traduz economiquez, que Exato. um troço que eu não entendo, tá? Não. Esse filme, inclusive, Michelita, ele foi indicado ao Oscar. E se você quer entender melhor como a crise aconteceu, pode assistir, tá? Assiste A Grande Aposta. Mas por quê? Porque a relação que ele tem com Nomadland, o filme em questão aqui, é ligeiramente sequencial. Porque Nomadland, só vamos explicar aqui pra galera, Michel já viu o filme, eu também. Mas o Nomadland, ele revela pro público as consequências extremas do que aconteceu depois dessa crise que a gente tá falando que A Grande Aposta retrata. Inclusive, eu acho que o filme do Adam McKay, ele pega esse assunto e trata ele de maneira um pouco mais leve. Ele traz umas brincadeiras, ele põe a Margot Robbie na banheira. Tem a Margot Robbie na banheira, quebrando a quarta parede. Quebrando a quarta parede. Ele faz umas explicações pra assim, ó, ele te pega na mão e fala assim, vem cá, deixa eu te explicar tudo isso que aconteceu aqui em termos que você vai entender. Sim. Você sendo eu, no caso, porque aquele filme é 100% pra mim. Nomadland, muito pelo contrário, pesa na mão. E o que a diretora Chloe Zhao fez foi explorar de forma melancólica um dos capítulos mais trágicos da história americana. O filme ele foi baseado num livro homônimo da autora chamada Jessica Bruder e ele não tem título em português ainda, mas ele pode ser livremente traduzido como Terra dos Nômades, Sim. Nomadland, né? Algo como Terra dos Nômades. Exato. Seria mais fácil de falar. Eu concordo. Inclusive, para quem não sabe, né, a palavra nômade se refere à condição itinerante. É aquela pessoa que não tem um endereço fixo, ela vai seguindo a vida conforme dá, vai se mudando de um lugar para o outro sem parar. Aliás, Michelita, essa definição que você deu aí de nômade, ela também serve como sinopse do próprio filme. Exato. Porque a gente tá falando de uma história que atravessa os Estados Unidos, é quase como se fosse um road movie, sabe? Aqueles filmes divertidos, de viagem, só que ele não é divertido e ele não é de viagem. Ele, inclusive, muda bastante esse gênero de road movie que a gente está acostumado a ver. Ele mostra muitas paisagens dos Estados Unidos, mas de uma forma bem mais intimista. E não pense que vocês vão ver aí aqueles clássicos filmes de Hollywood, né? Porque os personagens de Nomadland, vou até filosofar um pouco, eles permanecem invisíveis na linha do horizonte. Olha, arrasou! Mas você sabe, agora eu que vou filosofar. Quero ver. Porque se você pegar essa fórmula que a gente tá falando aqui de paisagens bonitas, um filme intimista, mais silencioso, com coadjuvantes meio invisíveis, e você soma a isso uma fotografia bonita, uma direção sensível, você tem um potencial inacreditável de premiação, que é o caso aqui, porque Nomadland está indicado a várias categorias, né? Nomadland fala de silêncio, de solidão, de contemplação. Mas faz tudo isso de uma forma hipnotizante. E é hipnotizante mesmo. Mas eu acho que a gente precisa explicar do que se trata essa obra. Porque até agora a gente só tá enaltecendo Nomadland. Bom, basicamente, a protagonista, a Frances McDormand, ela interpreta uma mulher que se chama Fern, que tem mais de 60 anos e ela perdeu tudo para essa crise financeira de 2008, que a gente falou lá no começo do Falando de Oscar. Não, e quando você fala tudo, é tudo mesmo. A própria cidade dela acaba porque ela morava numa daquelas cidades que dependem da indústria, e quando a indústria acaba a cidade também. Vai tudo pro saco. A crise de 2008 começou depois que um descontrole no sistema imobiliário do país meio que deu uma derrubada no sistema econômico também. Porque lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, você pode hipotecar a sua casa. Então, o que você faz? Você vai no banco e pede um empréstimo, e aí você dá a sua casa de garantia do empréstimo. Isso faz parte da cultura americana. Todo mundo faz isso. Porque você pega o dinheiro e diz, se eu não te pagar de volta, você pode pegar a minha casa. Só que aí, quando bate a crise, você perde a casa, entendeu? E você pode fazer isso várias vezes com a mesma propriedade. Então, quando o sistema entrou em colapso e os bancos faliram, e as pessoas não conseguiam mais pagar as suas prestações, centenas de americanos perderam tudo. Tudo. E a personagem da Frances McDormand, ela coloca tudo numa van,
tudo que ela tinha, né? E sai estrada fora. Vivendo com os nômades. Fazendo aqueles trabalhos, assim, temporários, sabe? Limpando uma chapa de um restaurante, vendendo alguma coisa na beira da estrada. Ela basicamente vai na onde tá em alta temporada e trabalha naqueles locais. E esse foi um trabalho da Frances McDormand, que ela tá envolvida nesse filme desde, assim, do primeiro passo da produção lá atrás. Porque foi ela que comprou os direitos de adaptação pro cinema do livro. Foi ela que escolheu a dedo a Chloe Zhao pra dirigir o filme. Ela escolheu a Chloe Zhao. Foi ela que fez tudo. E aí ela, por que não, interpretar a Fernie? Essa mulher, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela é maravilhosa. E tem uma coisa que eu li numa entrevista dela, que ela ficou reclusa da mídia de propósito por 10 anos, para que ela pudesse fazer um trabalho realista o máximo possível pra esse filme. Cara, sabe o que eu acho mais surreal? Eu nem percebi que ela tava reclusa. De tão a dedo que ela escolhe os projetos dela, sabe? De tão pouquinho que ela vai trabalhando assim, aos pouquinhos. Eu falei... Quando ela apareceu de novo, eu falei, olha, mais um filme dela. Porque o Três Anúncios para um Crime é recente, né? Eu acho, eu tenho essa impressão também. Então. E ela fez isso para que possibilitasse, segundo ela mesma, uma observação ainda mais apurada da realidade. Isso, e eu acho curioso que essa palavra que você usou, realidade, é exatamente o que pautou muito do que acabou se tornando o filme, assim. Muito do que virou Nomadland. Porque uma das decisões a respeito do elenco, por exemplo, acaba reforçando muito bem essa ideia, porque a Chloe Zhao, quando ela estava contratando ali, decidindo quem ia fazer o filme e tudo mais, ela decidiu usar muitos não atores para compor a lista de coadjuvantes, que eram pessoas que realmente tinham e viviam o estilo de vida que a Fernie tinha escolhido para ela. E a gente tem um exemplo brasileiro muito bom de como isso pode ser feito de forma caprichada, que é o Cidade de Deus. Com certeza. Muitos não atores ali brilhando no filme. Porque você pega alguém que vive aquela realidade de verdade e você traz ainda mais realidade para aquele papel, porque não é uma interpretação, é a vida daquela pessoa, sabe? Eu acho isso muito bom. E quando você assiste Nomadland, a sensação que te causa é essa de que você está assistindo algo muito cru. É empatia, né? Muito real, né? Porque a Frances McDormand, ela está impressionante. Justamente porque o entorno de tudo é sensível e muito sincero. E vamos ser sinceros aqui nesse programa, né? Nomadland é um filme muito oscarizável. Muito! Pense numa obra que o Oscar tá doido pra, receba. É claro. Esse é o filme a ser batido. Estamos falando do favoritaço. Com certeza. Inclusive, a própria Frances McDormand também é favorita na categoria de melhor atriz. E Chloe Zhao, a diretora, mas tem muitas chances de ganhar como melhor direção, mas demais. Mas assim, muita. E você sabe por quê? Uma das coisas que, assim, aquece meu coraçãozinho nesse ano é que a gente tem um recorde sendo quebrado, que não é um recorde muito absurdo, veja. Mas a gente tem 2 mulheres concorrendo na categoria de melhor direção. A Chloe Zhao e a Emerald Fennell. A Zhao, que já é uma gigante, vai crescer ainda mais. Porque ela e a concorrente dela, a Emerald Fennell, marcaram história, porque elas são as 2 mulheres indicadas na categoria de direção pela primeira vez em 92 anos. É a primeira vez na história do Oscar que 2 mulheres são indicadas na categoria de melhor direção? Sim, senhor. É a primeira vez. E assim, antes, 92 anos pra trás, a gente tá no 93. Certo. 92 anos pra trás, a gente só teve 5 mulheres indicadas nessa categoria. E nunca umas com as outras. Sempre em anos diferentes. A gente teve a Lina Wertmüller, a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Greta Gerwig e a Catherine Bigelow. Ela ganhou. Ela ganhou em 2010 por Guerra ao Terror. E a Catherine Bigelow foi a única diretora mulher que já ganhou o Oscar. Caramba. Surreal isso. Inclusive, o que aquece mais ainda meu coração é que a Chloe Zhao, sozinha, já tem o recorde de ser a diretora mais premiada numa mesma temporada de prêmios. E ela é a favorita pra ganhar. Ela tá fazendo uma leve rapa, né? A gente que acompanha... Leve. Ela levou todos até agora. Golden Globe, Critics, todos os mais importantes já tá na prateleira dela. Falta o Oscar. Falta o Oscar. Será que ela vai igotar? Não, tô brincando. Com 6 indicações, atriz, direção, edição, roteiro, fotografia e melhor filme, Nomadland também é um filme repleto de pessoas da melhor idade. São pessoas que a Chloe Zhao resolveu privilegiar. Mas será que vai ganhar? A gente vai descobrir juntos quando o Oscar 2021 for ao ar dia 25 de abril, ao vivo, só na TNT.